Estão falando aí que, como eu estou sozinho hoje na direção, e puseram água para mim, mais água lá no rio, eu não vou falar muito, né? Eu não vou falar nada, só trouxe esse livro. Não vou falar muito hoje não, gente, só trouxe essa aqui, ó. Fazer reflexão. Fátima, tem alguns folhetos aí de cântico impresso? Deixa eu. Tem alguns, mas não me deu. Se tiver alguns aí, deixar o pessoal com 2, 1 para 2, etc. Ó, o Roberto Andrade já está no QAP aí, ó. Uma cantinha suave. Aleluia, Baruch Hashem. Vamos iniciar então, amados. Hoje nós temos a sexta noite de Hanukkah e a celebração ao Shabbat. Então, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, para o Brasil e as nações, nós vamos iniciar o cerimonial. Primeiro, acende-se as luzes de Hanukkah. Então, nós vamos lá para acender as luzes de Hanukkah e depois nós retornaremos aqui para acender as luzes de Shabbat e dar continuidade então à celebração ao Shabbat, ok? Quem está com o folheto aí de Hanukkah, né, para fazermos as duas bênçãos no acendimento das luzes de Hanukkah. Vamos lá? Paulo, você vai ser o cameraman. Aleluia, Baruch Hashem. Então nós vamos para o acendimento das luzes de Hanukkah e na sequência vamos dar continuidade à celebração ao Shabbat. Amém. Okay? Então vamos acender primeiramente o Shamash e em seguida vamos fazer a bênção. Então, no nosso livreto aí na página 1, a bênção posterior ao acendimento do Shamash, né? A vela servidora.
Então, a bênção assim diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, vayamim ha'hem bizman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus e universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Vamos fazer então o acendimento das 6 luzes, né? E depois a bênção Hanerot Halam. Amém. Então vamos pegar no palito. Hoje é a sexta noite, então nós vamos começar o acendimento a partir da sexta vela, da sexta luz. A quinta, volta aqui. A quarta, aquela porta vai ter que fechar, senão a corrente de vento é muito forte. A terceira. A segunda e a primeira. Viu só como a corrente de ar? Que beleza! Vamos para a bênção Hanerot Halam. Nós acendemos essas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados naqueles dias, nessa época, por intermédio dos teus sagrados sacerdotes. Durante todos os 8 dias de Hanukkah, estas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome, por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. A primeira estrofe, né, do poema medieval, Maoz de Sur, né? Então a sua tradução assim diz: ó poderosa fortaleza da minha salvação, louvar a ti é um deleite, restaura minha casa de prece, e ali levaremos uma oferenda de agradecimento, quando tu tiveres preparado a paz para o inimigo blasfemo. Então eu completarei com uma canção e hino a dedicação do altar. Né? Como já falamos, na 8ª noite, nós traremos o poema completo para falarmos na última noite de Hanukkah. E a meditação do Rabino Lodge, Jonathan Sachs, de abençoada memória, virando as páginas, nós vamos encontrar então a sexta noite. A sexta noite é dedicada ao renascimento, o quarto de dormir. Seus olhos estão nublados por baixo de uma canopla, seus membros sobre lençóis, em sua boca há um último suspiro. Relembra as coisas dos seus dias. Você está satisfeito com o caminho que trilhou. Faça as pazes consigo mesmo e resigne-se a morrer. Em vez disso, encontra-se renascido. A sexta noite me leva ao quarto, juntado com cintas de si, em seus diversos estágios, as mesmas 4 paredes decoradas e redecoradas. Durante uma vida, testemunhou muitas vidas, muitos corpos gastos e abrigados, personalidades desenvolvidas e descartadas, muitos nascimentos e muitas mortes, assim como o templo de Jerusalém foi perdido e achado e perdido novamente. Da mesma forma estamos para sempre caindo e redefinindo, perdendo e reencontrando,
um novo começo, nascido a cada fim. À noite coloco minha alma para descansar aqui, minha respiração diminui, o mundo se afasta, experimento o fim de tudo, somente para sonhar e ser renascido, sem fardos, pela manhã. A cama é um suave casulo, um útero, um túmulo, uma sala de rejuvenescimento. Essas são as 4 paredes do renascimento, onde a cama do nascimento se torna o leito da morte, o anseio para terminar, porém, começar de novo. A 6 chamas se ergue da cinza como um fênix, revivendo a vida em sua volta circular, embora a vitória seja um espiral com curvas, a redenção está ao final da linha. Então aqui, o rabino Jonathan Sachs, ele está falando do quarto de dormir, ele fala sobre relembrar as cores dos seus dias, ou seja, o momento que nós vamos para o nosso quarto e vamos para o repouso, é onde que realmente nós recordamos tudo, nós recordamos o dia que passou, os dias que se passaram, os momentos coloridos, alegres, tristes, etc. e tal. Também ele nos fala sobre onde nós encontramos a nossa morte. Por que a nossa morte? Porque quando dormimos, quando vamos para o nosso dormir, é como se estivéssemos mortos. Quando estamos dormindo, na realidade, estamos mortos. Então, é o fim de tudo, mas é o renascimento de tudo. Por quê? Porque quando acordamos pela manhã, renasce um novo dia. E ao renascer um novo dia, começa-se uma nova história, onde que nós vamos idealizar essa nova história. Por isso, à noite coloco minha alma para descansar, porque segundo os nossos mestres falam, que a nossa alma, ela vai à presença divina, um dos níveis da nossa alma vai à presença divina. E se é da vontade de Hashem que nós venhamos renascer no dia seguinte, então ele nos devolve a alma para que nós possamos renascer. E aí vamos então realmente para um renascimento. Por isso aqui, de forma analógica, o nosso rabino ele fala, a cama é um suave casulo, onde nós repousamos, um útero para o nascimento, um túmulo para a nossa morte, uma sala de rejuvenescimento, ou seja, enquanto dormimos, rejuvenesce as nossas forças. Então, dentro dessas 4 paredes do nosso quarto de dormir, vem o renascimento, e onde que realmente a cama do nascimento se torna o leito de morte, o anseio para terminar, porém começar de novo. Porque o anseio da morte? Porque a nossa alma divina, ela quer estar constantemente conectada com a sua fonte essencial, que é Hashem. Então, o desejo da nossa alma divina é sair dessa prisão do corpo físico, desse mundo da forma que está, e estar junto com a sua fonte essencial. Por aí, porém, começar de novo, ou seja, o despertar do dia seguinte é o começar de novo. Por isso, as 6 chamas se erguem das cinzas como uma fênix, revivendo a vida em sua volta circular. Embora a história seja uma aspiral com curvas, a redenção ela está ao final da linha. Por isso, o Mashiach se revela a qualquer momento mesmo, para a nossa redenção. Bem, vamos lá para a nossa celebração ao Shabbat. Vamos dar uma visão aqui, externa, Quem passa na frente da sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, ela vê o acendimento das luzes aqui. Estamos na parte externa. Aí, Bnei Noach, Brasil, Bauru. E a bandeira do nosso Mashiach. As 6 luzes. Baruch Hashem. Vamos então para a celebração ao Shabbat. Você vai coordenar, Fábio? Tudo certo? Então, beleza.
Baruch Hashem. Tony, você acende as luzes hoje? Então a Batinoa, Carla, Antônia vai acender as luzes de Shabbat. Amém. Aleluia. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Uma pequena luz é suficiente para romper a escuridão mais densa. Também nos diz uma frase racídica: a alma é uma chama divina. Hanukkah apenas revela o que sempre esteve aceso. Um pouco de luz essencial vence muita escuridão externa. Por isso, sejamos luz para vencermos a escuridão externa que está ali fora. Por isso, vamos louvar a Hashem. Quem puder ficar em pé, com Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom. 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 Am Israel, Am Israel, Am Israel. 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 O Davi no ar, hey, o Davi no ar, hey, o Davi no ar.
está firme lá, batendo palma, cantando, né? Tá lá. E o Tiaguinho tá cantando, batendo palmas, sorrindo, tá feliz da vida, que maravilha, né, Tiaguinho? É isso daí. Vamos para o cântico número 5. Cantai a Hashem, pois sumamente se exaltou, né? Muito oportuno para a nossa festividade de Hanukkah. Cantai a Hashem, pois sumamente se exaltou. Não avançou o cavalo, com seu cavaleiro juntamente se rodou. Ele é a força do meu cântico, quem se tornou a minha salvação. Com amor enxugou meu pranto, em meus lábios pôs essa canção. Em meu coração eu ouvi, para sempre seu nome louvarei. Cantai a Hashem, pois somente se exaltou. No mar lançou o cavalo, com seu cavaleiro juntamente se rodou. Ele é a força do meu cântico, quem se tornou a minha salvação. Com amor enxugou meu pranto, em meus lábios pôs essa canção. Em meu coração ele é ouvir, para sempre seu nome louvarei. Cantai a Hashem, pois somente se exaltou. No mar avançou o cavalo, com seu cavaleiro juntamente se rodou. Cantai a Hashem. Aleluia, glória a Hashem. Vamos para o cântico número 10, né? Para os nossos amados aí que estão conosco de forma virtual, né? E tem o folheto dos cânticos, né? Então, o cântico número 10, né? És bendito, sempre agindo com sua graça e poder, né? Ou seja, sobre aqueles que estão debaixo do olhar de Hashem, tem sobre eles a proteção e a salvação. Amém. És bendito, sempre agindo com sua graça e poder, desde que nasce o dia. Vejo o homem no trabalho, na suor e molha o chão, retira da terra o pão. Segue o tempo, corre a vida, pelos pés de um pequenino, no ventre da mulher, com milagres se repetindo. És bendito, ó Hashem. Maravilhas, somente as tuas. És bendito, ó Hashem. Maravilhas, somente as tuas. Não há ninguém semelhante que a ti possa comparar. Absoluto e sempre has de reinar. Para o mundo, o pecado reina livre em terra. Só vem violência, dor e a guerra. Aos que amam o teu nome, tua paz
Hashem, maravilhas, somente as tuas, és bendito, oh Hashem, maravilhas, somente as tuas, não há ninguém semelhante que a ti possa comparar, absoluto sempre a te reinar, para sempre, eternamente, bendito tu és. Aleluia. Adentrando na nossa liturgia, né, o cântico número 8, que é o Salmo 95, né? Hanukkah ensina: a luz que vem do âmago, do mais interior de cada ser humano, não depende das circunstâncias, depende de confiança, emuná, fé, confiança e fé. A escuridão grega queria explicar tudo. A luz judaica revela o infinito, além da razão. Ou seja, o grego ou a Grécia está com a questão da inteligência, né? Querendo explicar tudo. Mas a luz judaica, a luz do conhecimento, revela o infinito, além da razão. Por isso, precisamos sempre estar nesse equilíbrio que Hanukkah traz para nós, né? A razão e a emoção. Por isso, Salmo 95, cantemos a Hashem. Cantemos a Hashem, nossas vozes elevemos, em júbilo a rocha da nossa salvação. Cheguemos a Ele com agradecimentos. La 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 la. Pois Ele é um grande Deus, um grande Ele é, acima dos poderosos, em suas mãos estão os abismos, as alturas das montanhas pertencem a Ele. O mar pertence a Ele, pois Ele é quem o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Adoremos e prostremos perante Ele. La 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 la. Cantemos a Hashem, nossas vozes elevemos, em júbilo a rocha da nossa salvação. Cheguemos a Ele com agradecimentos. La 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 la. Pois Ele é um grande Deus, um grande Ele é, acima dos poderosos, em suas mãos estão os abismos, as alturas das montanhas pertencem a Ele. La 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 la
Aleluia. Podem sentar, vamos para o nosso seguro, página 37. Na página 37, temos aí o início do cerimonial, né? O Salmo 95, já entoamos em louvor. Vamos para o Salmo 96, que assim diz: Erguei a Adonai uma nova canção, que toda a terra lhe entoe uma melodia. Cantai a Adonai, bendizei seu nome. Proclamai a cada dia a salvação que dele provém. Que ante todas as nações exaltemos sua glória, e entre todos os povos seus feitos maravilhosos. Porque grande é Adonai e digno dos mais altos louvores. Ele é reverenciado acima de todos os poderosos. Pois os deuses dos povos pagãos são apenas ídolos, enquanto Adonai é o Criador dos céus. Honra e majestade estão à sua frente. Glória e beleza resplandecem de seu santuário. Rendei a Adonai a família dos povos, rendei a Adonai tributo de glória e majestade. Rendei a devida honra a seu nome, vinde a seus atos portando oferendas, prostrai-vos ante Adonai em sua sagrada morada, tremo diante dele todos os habitantes da terra. Anunciai entre as nações, Adonai reina, ele firmou o mundo de forma que não possa ser abalado. Com equidade ele julgará os povos. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar em toda a sua plenitude, exulte os campos com tudo que neles há, e cantem em júbilo todas as aves da floresta diante de Adonai. Pois eis que ele vem para julgar a terra, ele julgará o mundo com sua justiça e os povos com a sua verdade. Salmo 97. Reina Adonai, e por isso regozija-se a terra, e alegram-se as incontáveis ilhas. Ele está envolvido por densas e escuras nuvens, e justiça e direito formam a base do seu trono. Fogo precede e abraça os inimigos à sua volta, seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra os vê e estremece. Como cera se derretem os montes ante Adonai, o Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, e todos os povos veem sua glória. Humilhados ficam todos os que veneram ídolos, e deles se vangloriam. Diante deles se prostraram todos os poderosos, que Sião ouve e se alegra, e rejubilam-se as filhas de Judá ante teus juízos, ó Adonai. Porque tu, ó Adonai, és supremo sobre toda a terra, elevado acima de todos os poderosos. Vós que amais a Adonai, repudiai o mal, ele preserva as almas de seus fiéis e os salva das mãos dos malévolos. Luz eterna foi semeada para os justos, e alegria para os de coração puro. Alegrai-vos em Adonai todos os justos, e rendei louvores à menção de seu santo nome. Salmo 98, um salmo. Entoai para Adonai uma nova canção, pois maravilhosos são os seus feitos. Sua destra, seu braço santo lhe trouxeram triunfo. Adonai fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador e sua justiça. Lembrou sua bondade e sua promessa fiel à casa de Israel. Até os mais longínquos confins da terra testemunharam a salvação de nosso Deus. Que toda a terra aclame Adonai, prorrompa em cânticos, expanda-se em júbilo e entoe músicas, com a harpa e com vozes harmoniosas. Apresentai salmos a Adonai, com trombetas e ao som do chofar, aclamai ao rei Adonai. Brame em louvor o mar em sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios, e o cantar dos montes ressoa em uníssono. Para aclamar Adonai que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Salmo 99. Quando Adonai revelar o seu reinado, tremerão todos os povos. Ante seu trono, apoiados sobre querubins, estremecerá a terra. Grande é Adonai em Sião, soberano entre todos os povos.
Louvado será seu nome, grande e temível, pois ele é sagrado. Poderoso é o rei que ama a justiça. Ele estabeleceu a retidão e com equidade e direito julga e ama. Exaltai Adonai nosso Deus e prostrai-vos a seus pés, pois santo é ele. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocaram o seu nome. Invocaram Adonai, e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles obedeciam os seus estatutos e todas as leis que lhes transmitia. Tu lhes respondestes, ó Adonai nosso Deus, mostrando ser um Deus que perdoa, mas que também pune as transgressões. Exaltai Adonai nosso Deus e prostrai-vos no seu santo monte, porque santo é Adonai nosso Deus. Agora é o Salmo 29, exaltando realmente o único Rei e o único Criador, e reconhecendo que só Ele é digno de ser glorificado. Rendei a Adonai, ó filhos dos poderosos, rendei a Adonai glória e força, rendei a Adonai a glória devida ao seu nome. Prostrai-vos ante Adonai, que é pleno de esplendor e santidade. A voz de Adonai ressoa sobre as águas, o Deus de glória faz trovejar. Adonai está sobre a vastidão dos mares, a voz de Adonai se manifesta em força, a voz de Adonai se manifesta em majestade. Sua voz despedaça os cedros do Líbano, Adonai quebrou os cedros, os reis pagãos do Líbano. Adonai os faz saltar como bezerros, os próprios montes do Líbano e Sirion como filhotes. A voz de Adonai emite línguas de fogo, a voz de Adonai faz tremer o deserto de Kadesh. A voz de Adonai faz tremer as corças e despe os bosques, enquanto no seu templo todos proclamam sua glória. Acima do dilúvio estabeleceu Adonai seu trono, e como rei permanecerá pela eternidade afora. Adonai concederá força ao seu povo, Adonai o abençoará com paz. Salmo 92, que é um salmo e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar a Adonai e entoar salmos em honra de teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde amanhecer a tua bondade e pelas noites tua fidelidade, com o alaúde, a lira e a harpa, acompanhando com o seu som minhas palavras. Porque me trazes satisfação com teus feitos. Cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Adonai, e quão profundos são os teus desígnios. O insensato não os percebe, e os tolos não conseguem entender, que mesmo que brotem como ervas iníquos e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Porém tu, ó Adonai, permaneces eternamente exaltado, pois teus inimigos, ó Adonai, perecerão, e serão dispersos todos os que praticam iniquidades. Exaltaste minha força como a de um búfalo, e me cingiste com óleo puro. Meus olhos enxergaram o destino de meus inimigos, e meus ouvidos hão de escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, crescerão como uma palmeira, como o cedro do Líbano, crescerão altaneiros. Plantados na casa de Adonai, florescerão os átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seivo e vício, produzirão frutos, para proclamar que reto é Adonai. Ele é minha rocha, que não dá lugar à injustiça. Vamos ficar em pé, né? Na página 41, temos aí o Shema. Mão direita à frente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekivot Mahotor Yonah. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha ve'hayu hadevarim haele asher Elohi mitzadecha hayom alevavecha ve'shinantan levanecha ve'dibarta bam ve'shivitecha beveitecha ubelertecha vaderech uveshor becha uvecomecha o que Shatan leot al yadecha
Ve'hayu letotafot ve'einecha, or talitan al mezuzot ve'teha uvishiarecha, ve'haya im shamot shileu el mitzvotai, asher anohi mitzavei tihen hayom, le'ahava et Adonai Elohechem, oleovidor behol levavechem, ובכל נפשכם, ונטש מתת עדשכם ביתו, יורהו מלקוש, ואספת לגניך, ותירושך, ויצריך, ונתת עשב בשדיך, לבהמתך, ואכלת ושבעת, ושמרו לכם פן יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים, אחרים, והשתחוויתם לכם. וחרה אף אדוני בכם, יצא את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ, הטובה אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דבריהם על לבבכם ועל נפשכם, וקישרתם אותם להיות על ידיכם, והיו לטוטפות בעיניכם, ולמדתם אותם את בניכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם כמי השמיים על הארץ. Vaiomer Adonai el Moshe lemor, daber el Benei Israel, ve'amarta alechim viasulahem tzitzit, al kanfei v'gitechem ledorotam, ve'natenu al tzitzit, hakanav petim techer, ve'haya lachem letzitzit, ulitem oto uzechartem, et kol mitzvot, Adonai va'asitem otam, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות שלכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. ערב. Virando a página, ali no Lechabeach, é nosso dever louvar ao Senhor de tudo, atribuir grandeza ao Criador de toda a existência, por Ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser iguais às famílias da terra, por Ele não ter determinado nossa porção com a deles, nem nosso quinhão como aquele das multidões, porque eles se prostram na futilidade e à nulidade, mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Supremo Rei dos Reis, o Santo, bendito seja, que expande os céus e estabelece a terra, cujo assento da glória está nos céus acima e cuja majestosa moradia encontra-se nas alturas sublimes. Ele é nosso Deus, não há nenhum outro. Em verdade, Ele é nosso Rei, nada há além dele. Como está escrito em sua Torá, saiba, pois, este dia e leve ao teu coração que Adonai é Deus, nos céus acima e sobre a terra abaixo, não há nenhum outro. E, portanto, nós aspiramos a Ti, Adonai, nosso Deus, ver em breve o esplendor do Teu poder, para banir a idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará o Teu nome, dirigindo a Ti todos os ricos da terra. Então todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de Ti deve ajoelhar-se todo joelho, e toda língua deve jurar por Teu nome. Perante Ti, Adonai nosso Deus, eles curvar-se-ão e prostrar-se-ão e darão honra à glória do Teu nome. E todos assumirão sobre si o jugo do Teu reinado, que em breve Tu reines sobre eles para todo sempre. Pois a realeza é Tua, e por toda a eternidade Tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na Tua Torá. Adonai reinará para sempre,
E está dito: Adonai será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia Adonai será um, e o seu nome um. Yehi Adonenu Morinu Keraminu Melech HaMashiach Le'olam Va'ed. Yehi Adonenu Morinu Keraminu Melech HaMashiach Le'olam Va'ed. Ay, 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 hey, ay, 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 ay. Yehi Adonenu Morinu Keraminu Melech HaMashiach Le'olam Va'ed. Yehi Adonenu Morinu Keraminu Melech HaMashiach Le'olam Va'ed. Ay, 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 hey, ay, 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 ay. Aleluia. Na página 44 temos aí um momento do Shalom Aleichem, né? Um momento de saudarmos, né, os anjos, né? Sejam bem-vindos, que ele retorne com mensagens boas a Hashem. Amém. Aleluia. Shalom Aleichem, Malachei Hashem, Malachei Continuando na página 44, o momento da bênção, né, das esposas, a bênção das mulheres. Este Rail
Mitzah. Quem pode encontrar uma mulher virtuosa? Seu valor excede muito o das joias. O coração de seu esposo confia nela, benefício não lhe há de faltar. Ela o trata com bondade, nunca com maldade, todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha de bom grado com suas mãos. Ela, como os navios mercantes, traz seu alimento de longe. Levanta-se enquanto ainda é noite, alimenta o seu lar, estabelece as tarefas para suas criadas. Ela avalia o campo e o adquire, de seu lucro planta o vinhedo. Ela cinge seus lombos com a força e dobra os braços. Ela está ciente de que seu empreendimento é proveitoso, sua lâmpada não se apaga à noite. Ela põe suas mãos sobre o fusto e suas palmas empunham a roca de fiar. Ela oferece sua mão ao pobre e estende suas mãos ao necessitado. Ela não teme pelo seu lar durante o frio, pois toda a sua família está vestida e aquecida com lã escarlate. Ela faz sua própria tapeçaria, suas vestes são de linho, fino linho e púrpura. Seu marido é famoso nos portais, quando ele senta-se com os anciãos da terra. Ela fabrica roupa branca e a vende. Ela provê cinturões aos mercadores. Força e dignidade são seus trajes. Ela olha sorridente para o futuro. Abre sua boca com sabedoria e o ensinamento da bondade está sobre sua língua. Ela observa a conduta de seu lar e não come o pão da ociosidade. Seus filhos levantam-se e a aclamam. Seu marido a enaltece, dizendo: muitas filhas têm feito obras meritórias, porém tu superaste a todas elas. O encanto é enganoso e a beleza nada vale. Uma mulher temerosa de Adonai é a que deve ser louvada. Elogie-na por suas realizações e que suas obras louvem-na nos portões. Baruch Hashem. Agora o Salmo 23, um Salmo de Davi. Adonai é meu pastor e por isso nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Me preparas uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todo sempre habitarei na casa de Adonai. Baruch Hashem. Vamos para o momento do nosso Kiddush, né? O vinho e o pão. Baruch Hashem. Amém. Yom HaShishi Vaycholu HaShamayim Ve'Haaretz Ve'Hod Seman Vaychar Elohim Vayom HaSheli Melachto Asher Asa Vashbot Vayom HaSheli Mikol Melachto Asher Asa Vayvarech Elohim Et Yom HaSheli Vaykadesh Oto Kivol Shabbat Mikol Melachto Asher Barach Elohim Lasot Sabri Maranan Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafim. Sentar. Lechaim, lechaim. Amém. Vamos para a porção.
Vamos para a bênção das caloras. A faca. Manda você. Os pães estão especiais hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam chamot tzileh v'min haaretz. Amém. Os homens podem servir. Aleluia. Aleluia. Baruch Hashem. Vamos agora para o momento da nossa Bimá.
o momento da nossa Bimá, amados, a nossa paraxá da semana é Miquetes, e a nossa paraxá da semana, né, ela, na sua parte final, no capítulo 44, nós temos aí algumas coisas importantes com referência à questão de Judá e José, Yehudá e Iosif. Nesse encontro em que eles tiveram, José e seus irmãos, os irmãos de José não sabiam que ele era como vice-governador, vice-faraó, vice-rei de todo o Egito, e todas as nações convergiram para José por causa do tempo da seca, né? Então, todas as nações e todo o Egito ficou sob a governança de José e Iosif. E também os filhos de Iacob, os demais irmãos de José, que não sabiam que José era o vice-faraó, né? O vice-rei, então eles foram buscar alimentos no Egito. E nesse capítulo 44, José ele faz um teste para com os seus irmãos. O cálice dele, o cálice do vice-rei, né, que era considerado o próprio rei do Egito, o próprio rei de todas as nações, já uma pré-figura do Mashiach. Então ele mandou, né, os seus servos colocarem no pacote de suprimentos de Benjamim, o irmão caçula, o irmão mais novo, o cálice do rei, o cálice do vice-rei. E então, depois que eles foram embora, então os soldados foram atrás deles e acharam a taça junto com os mantimentos que eles estavam levando para a casa do pai Iacob, a taça do rei junto com os pertences de Benjamim. Eles retornam ao Egito sob a escolta, e chegando ali no Egito, José ele diz que aquele a quem foi encontrado o cálice ficaria no Egito como escravo, e os demais estavam liberados para retornar para Canaã, a terra prometida, junto do pai Iacob. Então aqui, né, a próxima paraxá, que é a paraxá de Vaigash, né, que significa ele se aproximou, é uma continuidade da paraxá Miquetes. Quando José, né, o vice-governador, o vice-rei, fala para eles que Benjamim vai ficar como escravo e eles estão liberados para ir, né? Então, Yehudá, ele fala a seguinte questão, capítulo 44, verso 16: E disse Yehudá: Que diremos a meu Senhor? Que falaremos? E que justificaremos? Deus achou o delito de teus servos, eis que nós somos servos de meu Senhor, também nós, também aquele em quem foi encontrado o copo em suas mãos. E disse: Longe de mim fazer isso. O homem com quem foi encontrado o copo em suas mãos, ele será meu servo, e vós subi em paz a vosso pai, disse o vice-governador a Yehudá e os demais irmãos. O que nós temos aqui nesse momento da paraxá, né? José, como vice-rei, ele estava punindo os seus irmãos, ele estava se vingando dos seus irmãos, porque os seus irmãos o venderam para o Egito. Os nossos mestres, eles dizem que Iosif estava testando a techuvá dos seus irmãos, o arrependimento. Qual era o grau do arrependimento que os seus irmãos tinham? Iosif não buscava vingança. Então o teste, a taça no saco de Benjamim, Iosif manda colocar a sua taça ali e depois acusa Benjamim ou Beniamim de roubo. Essa situação é uma situação que Iosif colocou os seus irmãos com referência ao passado, quando eles realmente raptaram
José e o venderam para o Egito. Ou seja, José era o favorito do pai Iacob, e agora Benjamim era o favorito do pai Iacob. Então a proposta de Iosif era: o homem cuja posse foi achada a taça será meu escravo, os demais podem voltar em paz. Exatamente o que eles fizeram com Iosif: salvar a si mesmo e abandonar o irmão. Ou seja, eles venderam José, salvaram a sua própria pele, né? E deixaram José à sua sorte. E agora, o que eles fariam com relação a Benjamim? Então, Iosif estava buscando a techuvá dos seus irmãos. A verdadeira techuvá, segundo a Torá e os sábios, não é remorso verbal, mas é ação, é agir diferente quando a mesma situação se repete. Então muitas vezes nós ficamos pensando: mas essa situação está acontecendo de novo comigo? Por que ela está acontecendo de novo comigo? Essa é a pergunta ideal, porque nós precisamos buscar a resposta. As coisas não acontecem duas vezes ao caso. Tem sentido, tem fundamento, e nós precisamos buscar essa resposta. E agora estava acontecendo essa situação novamente. Os irmãos diante da situação de Iosif e outrora, agora os irmãos com relação a Benjamim, a mesma situação. Eles vão abandonar Benjamim como abandonaram José? Vão dar as costas a Benjamim como deram as costas a José? Então Iosif, ele estava buscando se eles realmente fizeram techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Eles não abandonam Benjamim, nenhum irmão aceita a proposta, todos retornam juntos ao Egito. Por quê? Porque no momento que os soldados deram flagrante em Benjamim, era só Benjamim para voltar, e eles poderiam continuar a viagem, mas eles não deram as costas a Benjamim. Eles retornam junto com Benjamim diante do vice-rei. Então Iosif viu isso. Agora ele queria ver a que grau era a sua techuvá, que ponto que estava o arrependimento deles. Ele não estava procurando vingança de outrora, ele queria saber se havia a verdadeira techuvá nos seus irmãos. Então a mudança radical de Yehudá foi o mesmo que sugeriu vender Iosif. Foi Yehudá que sugeriu vender Iosif. Agora ele se coloca como um fiador de Benjamim, diz, em essência: leva a mim, diz ao vice-rei, mas deixa o menino voltar ao pai, porque o que será do nosso pai se voltarmos sem Benjamim? Então, leva a mim como escravo. Então, nesse momento, realmente, Iosif viu que Yehudá, ele estava tomando à frente a liderança dos seus irmãos, ele estava tomando a liderança do povo judeu, ele estava tomando a liderança para que a revelação de Mashiach viesse através da sua linhagem. Yehudá, David, Salomão, Mashiach. Então por isso que Yehudá viria esta linhagem, a linhagem de Mashiach ben Yehudá, Mashiach ben David. Então dessa forma Iosif percebeu o que? O ódio entre os irmãos foi curado, a inveja foi substituída por responsabilidade. O pai Iacob não será ferido novamente, e Yehudá assumiu a liderança moral do povo judeu, dos irmãos, da família e do povo judeu. Nesse momento Iosif, ele sabe que poderia se revelar: eu sou o vosso irmão José, né? Então ele viu que ele estava no momento que ele poderia se revelar. É o que nós vamos ver na continuidade da Parashá, da próxima Parashá, Vaigash. A mensagem central que nós encontramos aqui na Parashá Miketze: Deus não apaga o passado. É bom nós sabermos e entendermos isso. Muitas vezes
nós ficamos assim: ai, eu espero que Deus apague o meu passado. Deus não apaga passado. Você viveu aquilo, seja bom ou não, você viveu. Então Deus não apaga o passado, Ele nos dá a chance de corrigir o passado. Essa é a questão. A Teshuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, é transformação, não é discurso. Então, cai por terra aquela coisa que você vê, né, e que nós passamos por isso em certos segmentos religiosos. Quem tem um testemunho para falar aqui na frente? Aí vem aquela fila, né? E tudo a mesma coisa, a mesma bagaça. Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu agi assim, eu agi assado. Só que passa um mês, tem alguém para dar um testemunho aí? Vem as mesmas pessoas falar as mesmas abobrinhas. O passado é transformação, não é para ficar lembrando dele, não é para ficar falando dele, não é para ficar testemunhando dele, é para viver a transformação. Isso é Teshuvá, é transformar o passado. Ah, eu fiz isso e mais aquilo. Grande coisa. Mas o que você está fazendo agora? É isso que importa para Hashem. O que você está fazendo para corrigir esse passado? Você não precisa ficar batendo a língua nos dentes. Eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, eu fiz assado, eu fiz assim, eu não sei o que. Não, o que realmente Hashem quer ver nas nossas vidas é a transformação. Ele conhece o nosso passado. A gente não precisa ficar batendo com a língua nos dentes para todo mundo saber o que eu fui, o que eu fiz. O que as pessoas precisam ver é o que nós somos hoje, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, seguindo as 7 leis de Noah, seguindo a Torá. É isso que o povo precisa ver, a luz irradiando de nós para as pessoas, não aquela porcaria que nós somos no passado. Essa que é a realidade. Então, por isso, né, a liderança verdadeira nasce quando alguém diz: eu assumo as consequências para proteger o meu próximo. Foi o que Yehudá fez, mostrando a verdadeira testemunha, a verdadeira Teshuvá que ele fez. Eu assumo a consequência para proteger o outro. Isto é Teshuvá. Qual que é a aplicação para os Benei Noah, literalmente falando? A prova da mudança não é o que dizemos, mas o que fazemos quando somos testados novamente. Crescimento espiritual real aparece quando escolhemos responsabilidade no lugar do interesse pessoal. É o compromisso, é a responsabilidade na nossa jornada monoteísta. Quando Yehudá diz algo como: Deus achou a iniquidade de teus servos, e fala de desgraça no texto do capítulo 44, ele não está confessando o roubo da taça, ele está falando de outra coisa. Ele não bateu com a língua nos dentes o que eles fizeram no passado, que venderam José, mas ele estava reconhecendo que realmente não era o roubo da taça que estava sendo motivo de desgraça para eles, mas era o que eles tinham feito no passado, que venderam seu irmão José, que na época era o caçula, que venderam José. Ele estava dizendo isso. Então agora ele estava fazendo o quê? Ele estava dizendo a consciência do pecado antigo de José. E Yehudá entende que, mesmo sendo inocentes naquele caso da taça, eles estão sofrendo agora por um pecado não reparado no passado. É porque muitas vezes a pessoa fala assim: puxa vida, mas de novo isso está acontecendo na minha vida? Ou é um problema do pecado que não foi resolvido no passado, você não transformou, não aproveitou a oportunidade de outrora, as ações voltam, as ocasiões voltam, porque realmente a gente quer redimir as nossas vidas, quer nos purificar, para que nós possamos galgar o próximo degrau, como a questão de Hanukkah. São 8 dias
são simplesmente acendimento das velas, ordem crescente, de 1 a 8. E por que de 1 a 8? Porque o 8 significa o infinito. É o degrau que nós precisamos almejar, chegar exatamente à 8ª dimensão, que é chamado de Ein Sof, o infinito, o sem limites, certo? Então, a venda de José foi o caso do passado, e eles precisavam corrigir isso. Para ele, a situação com Beniamim é um eco moral daquele ato, a taça. Achou-se nossa culpa, a culpa antiga finalmente nos alcançou, diz Yehudá. A linguagem de Teshuvá não de defesa jurídica. Yehudá não discute provas, nem tenta desmontar a acusação. Ele fala como alguém em processo de Teshuvá, não de um processo jurídico, mas de um processo de Teshuvá. Não diz, somos inocentes. Ele simplesmente diz, somos responsáveis. Não está dizendo que somos culpados. Ele está dizendo, somos responsáveis pelo nosso erro de outrora, a venda de José. Isso marca, de fato, a mudança dos irmãos, porque Yehudá, ele toma a frente e ele fala em nome dos seus demais irmãos que estão com ele. Os irmãos todos reunidos que venderam José para ser escravo no Egito. Eles estavam todos juntos ali, com exceção de Beniamim, que não participou da venda, porque Beniamim estava com o pai Jacob. Estava com o pai Jacob. Beniamim, o caçula, e José era o preferido de Jacob, né? Que nasceu Yosef, e Beniamim nasceram de Raquel, a amada de Jacob, ok? Então, Yehudá reconhece que, mesmo quando o homem é inocente, no fato específico, o céu pode estar tratando pendências morais mais profundas. Essa é a visão bíblica clássica. Um evento atual pode ser o palco da correção de um erro do passado. Hashem, o Deus Todo-Poderoso, ele não quer que o seu erro do passado, que o seu pecado do passado venha à tona para todo mundo saber. Ele quer que você pessoalmente tome conhecimento, que você pessoalmente reconheça, tal situação está acontecendo por causa do meu erro do passado, e eu preciso transformar isso, eu preciso corrigir isso, não preciso ficar batendo com língua nos dentes de jeito nenhum. Nós conhecemos vários casos de erros, de conselhos e decisões, onde, entre outros detalhes, nós aconselhamos, certa feita, uma pessoa não falar do seu passado para o seu marido, mas transformar o passado em algo maravilhoso na família. Mas foi atrás de profetas e profetisas. Fale, Deus está me dizendo, fale. O Zé Mané, João Ninguém, falou para não falar, mas a profeta, né, falou que é para falar. Então a esperta foi atrás da profetisa de meia tigela, falou. O que aconteceu? Virou um inferno a vida dela, dos filhos, da família, virou uma desgraça. Houve transformação? Não. Houve correção? Sim, mas não teve transformação. Trouxe a desgraça para dentro da casa. Era só transformar a vida, e ponto final. É isso que realmente a Hashem quer encontrar em cada um de nós. Então, o contraste com o passado. No passado, eles justificaram a venda de osso, calaram a consciência. Mas agora, presente, Yehudá dá voz à culpa, reconhece a responsabilidade coletiva. E essa verbalização é parte essencial da Teshuvá. Ou seja,
a sua ação estava mostrando a sua verdadeira Techuvá junto com os seus irmãos. E todos os irmãos que venderam José estavam reunidos ali na frente dele. Ele sabia quem eram os seus irmãos não sabiam que ele era José, apenas o conheciam como o vice-rei, o vice-faraó. E José, não com o espírito de vingança, mas com o espírito realmente de unir a família, ele foi fazendo as coisas para se encaixar no seu devido lugar. Ao falar desgraça, a expressão que Yehudá usa no capítulo 44 de Gênesis, Yehudá assume a culpa por todos, porque foi ele que deu a ideia. Ele não acusa ninguém, ele se coloca como porta-voz moral do grupo, dos irmãos. É aqui que ele se torna de fato, segundo a sabedoria judaica, é nesse momento que Yehudá se torna o verdadeiro líder do povo judeu. E vem confirmar a profecia que já foi dada lá atrás, no caso dele com Tamar, para que desta linhagem viria o rei Mashiach. O resumo que nós podemos trazer aqui, Yehudá fala de desgraça por quê? Ele sabe que a história não resolvida de Yosef ainda pesa nas consciências. Ele entende que Deus está forçando uma correção. Ele prefere assumir a culpa do que repetir a indiferença do passado. Assume a responsabilidade. Por isso Yosef quebra internamente ao ouvir isso. A Techuvá estava completa. Ou seja, depois nós vamos ver na sequência, né, que realmente eles se tornam, ele se revela e os irmãos se unem. Por quê? Porque houve a verdadeira Techuvá. Segundo Midrash, comentários de Rashi e de Ramban Nachmanides, né, Yehudá traz para nós essas fontes clássicas, o versículo chave: que diremos ao meu Senhor? Deus encontrou a iniquidade de teus servos. O Midrash diz: a culpa não é a taça. Bereshit Rabá 92:8. O Midrash ensina que Yehudá não estava confessando o roubo, mas ele estava dizendo: essa culpa é a de Yosef. Ou seja, eles sabiam que Benjamim era inocente, mas reconheciam que os céus estavam cobrando o passado deles. O Midrash ainda diz: nenhuma geração é punida sem que haja nela algo da venda de Yosef. Ou seja, a situação é vista como medida por medida. Por isso que falam no hebraico: midá keneged midá, medida por medida. Rashi diz: a culpa antiga revelada achou a iniquidade, isto é, o pecado pelo qual vendemos Yosef. Linguagem de Techuvá não é uma linguagem jurídica, viu, dona Ana? Não é uma linguagem jurídica. E Yehudá não discute provas, nem tenta desmontar a acusação. Ele fala como alguém em processo de Techuvá. Não diz somos inocentes, diz somos responsáveis, não diz que somos culpados. Isso marca a mudança interior dos irmãos. Os irmãos fizeram uma verdadeira Techuvá. Isso traz a aceitação do juízo divino. E Yehudá reconhece que, mesmo quando o homem é inocente no fato específico, o céu pode estar tratando pendências morais ainda mais profundas. Essa é uma visão bíblica clássica. Um evento atual pode ser o palco da correção de um erro do passado. Então, por isso nós precisamos compreender, para que nós possamos caminhar cada vez mais no nosso monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, nós precisamos compreender esses passos na nossa vida. No passado, eles justificaram a venda de Yosef. Eles justificaram que tinha que vender José, porque José era fofoqueiro, ele ficava falando mal de nós para o papai. Então eles se justificaram, calaram a consciência. Por que calaram a consciência?
Porque eles não aprenderam a fazer o mal para o próximo, muito menos fazer mal para o próprio irmão de carne e sangue. Agora, Yehudá dá voz à culpa, reconhece a responsabilidade coletiva, e essa verbalização faz parte essencial da Teshuvá, no retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Ao falar em desgraça, Yehudá assume a culpa por todos, ele não acusa ninguém, ele se coloca como porta-voz moral do grupo. É aqui que ele de fato se torna o líder, né, do povo judeu. Ok? Para finalizarmos, eu quero trazer para os irmãos, para os amados aqui, a aplicação, né? Diante desse quadro, aplicação direta para nós, Bnei Noach, baseado no Tânia, né? Primeiro, faça o certo mesmo sem sentir. Sabe aquele negócio, né, que a hipocrisia traz junto com a pessoa? Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Mas não faz. Não age, não tem ação, só fica naquela marmotice, né? Eu estou sentindo que eu preciso fazer alguma coisa. Passa o verão, passa o inverno, vem o outono, vem a primavera, mas nunca flora essa ação, entendeu? Então, faça o certo mesmo sem sentir. Você sabe que é certo isso? Mas não estou sentindo vontade de fazer. Faça! Simplesmente isso, faça o certo. Você não precisa sentir, você não precisa de profetas e profetizes, você não precisa de nenhum papagaio para dizer para você, faça. A tua consciência mostra que o certo é só fazer. Então, de acordo com Tânia capítulo 27, a vitória está na ação, não na emoção. A vitória está na ação, não na emoção. A emoção é um caso sério, né? Sabe a questão? Hoje eu amanheci com o pé direito, aí no outro dia, hoje eu amanheci com o pé esquerdo, vai dar tudo errado, né? É aquele negócio, né? Hoje eu amanheci com o pé direito, vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. Aí no outro dia ele fala, hoje eu amanheci com o pé esquerdo, vai dar tudo errado, está tudo certo. Então não tem lógica essa questão de sentir, de emoção. Sabe o que é certo? Faça. A Hashem vai dar direção nisso. Então a vitória está na ação, não na emoção. A vitória está na ação, na justiça, na honestidade, no respeito à vida, na fidelidade moral. Isso já é luz para o mundo. Você já está trazendo luz para o mundo. Não só para você, você está trazendo luz para o mundo. Você está cumprindo a sua tarefa de transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Não lute para ser perfeito, esse é um dos problemas. O que nós encontramos nas religiões? O que nós encontramos nos segmentos religiosos? Cuidado, hein? Que o capeta está lá te esperando na porta. Satanás vai pegar você pela orelha e vai te virar no avesso. Todo mundo fica com medo. Aí o dirigente fala assim, vende a tua casa e dá todo o dízimo e todo o dinheiro para mim. Todo mundo vende a casa e dá o dinheiro para o homem, porque o capeta está lá fora esperando eu. Ele disse, não é isso? Olha, cuidado, hein? Se você cometer um pecado, você já está condenado no fogo do inferno. Você vai lá para o labirinto, para o subporão do inferno. Tem religião que expulsa as pessoas e falando para ela, para você não tem mais esperança, você está condenado ao porão do inferno. A pessoa sai da igreja revoltada com Deus, revoltada com todo mundo. Você vai falar para ela da palavra, ele volta a bater em você, te xinga. Por quê? Porque ele já saiu excomungado. E não é isso. Não é isso. Então, por isso, né? Não lute para ser perfeito. Lute para ser fiel a Hashem e a sua palavra.
O Tânia, no capítulo 15, 16, ele diz sobre isso. Resumidamente, perfeição é o ideal. Não é que você não vai buscar a perfeição. É o objetivo. Você tem um objetivo lá na frente. É o foco lá na frente. Ser perfeito. Mas você não tem que buscar esse ser perfeito agora, já. É passo a passo, cada um no seu compasso. Por isso, fidelidade é a exigência. Isso é Hanukkah, uma chama pequena e constante. É uma chama pequena que só tinha para iluminar um único dia, uma única noite. Mas ela ficou iluminando 8 dias. Então, isto é Hanukkah, uma chama pequena e constante. A luz cresce aos poucos, segundo Hillel e o próprio Tânia. Primeiro dia é uma luz, mas no 8º dia são 8 luzes. Mas o Rumash, 9. A lâmpada servidora, mas o que foca são as 8 luzes, certo? Crescimento gradual, diz o Tânia, o Walter Eber, é o caminho verdadeiro. Não é você ser perfeito. Deus não está querendo ninguém perfeito. Ele está querendo pessoas fiéis, compromissadas, com responsabilidade, para que ela tenha um crescimento gradual no seu dia a dia. É o caminho verdadeiro. Ilumine fora, mas preserve dentro. Ou seja, segundo Antônia nos diz, ética visível no mundo, ilumine para fora. Consciência preservada no íntimo, ilumine para dentro. Ou seja, preserve aquilo que Hashem te deu, mas expanda essa luz para fora. E Yosef, ele representa essa luz para fora, enquanto que David, ele representa a luz para dentro, permanecendo fiel, né? Por isso que David disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. A frase para termos nessa questão aqui, segundo Tânia, Hanukkah e Benei Noah: não espere ser luz por dentro para agir corretamente para fora. A ação fiel acende a luz interior. Por isso é fazer, é agir, não é sentir, não é emoção. O que é correto, o que é certo, faça. Isso vai acender a luz interior. Hanukkah ensina que Hashem ilumina quem escolhe o bem, mesmo no escuro, mesmo no meio do mundo tenebroso, mas escolhe o bem. Por isso, Mashiach ben Yosef constrói o espaço. Mashiach ben Davi revela o sentido. O Tânia ensina como viver isso todos os dias, inclusive para os justos das nações. Quem são os justos das nações? Os Benei Noah. Os justos das nações. Ou seja, o Tânia ensina como viver isso todos os dias, inclusive não somente para os judeus, mas para os justos das nações, que são os Benei Noah. Para colocarmos isso como lição prática, haja corretamente mesmo sem sentir inspiração. Não é sentir, não é emoção, não é sentir inspiração. O Tânia capítulo 27 diz: a luz começa na ação, não na emoção. Emoção, ela é vaga. A emoção, ela é passageira. Hoje você tem amor ardente por tal pessoa, amanhã você tem um ódio terrível por aquela pessoa. É só ela pisar no seu carro, pronto, acabou o amor. Entendeu? Emoção é um problema sério. Justiça, honestidade e respeito. A vida, precisamos ter isso. Justiça, honestidade e respeito à vida. Isso já ilumina o mundo, mesmo quando o coração ainda está em processo de transformação. O que é certo, faça. Cresça de forma gradual e constante. Hanukkah, uma luz a mais por dia, um passo a mais por dia. Não busque saltos espirituais, busque consistência ética, moral e espiritual constantemente.
Construa o mundo antes de tentar consertar a sua alma. O Mashiach Ben Yosef, organização, responsabilidade, ordem e compromisso social, prepara o terreno para a consciência interior. É fazer o que é certo. Sabe aquele negócio que você já ouviu tantas vezes? Bom, eu vou me corrigir primeiro, para depois eu servir o Senhor. Isso é coisa de religiões retrógradas, sem fundamento, sem conhecimento. Eu vou me corrigir primeiro, depois eu vou seguir a Hashem, seguir a Deus, etc. Então, por isso, organização, responsabilidade, ordem e compromisso social prepara o terreno para a consciência interior. Estamos indo para o finalmente, hein? Preserve a consciência mesmo em ambientes escuros. Lembre-se sempre do detalhe: o escuro aqui não está falando de falta de luz elétrica, está falando sobre espiritualidade, escuridão espiritual. O Mashiach Ben David: é possível viver num mundo confuso sem se confundir com ele. A identidade moral deve permanecer íntegra por dentro. O meio ambiente não pode moldar você, você que tem que moldar o meio ambiente, senão as coisas estão erradas. Então, por isso, não permita que o meio ambiente modifique você, molda você. Você precisa mudar o ambiente. Quando as pessoas te conhecem como você é, quem você é, um monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, quando eles vão contar uma piadinha, eles falam: opa, peraí, o Antônio Carlos não gosta disso daí não, gente. Vamos mudar de assunto? É assim que fazem. Porque quando tem uma luz no meio, a escuridão fica incomodada. Então nós precisamos moldar o nosso meio ambiente. Não espere perfeição para ser fiel. O Tânia fala sobre os Benoni. Os Benoni são aqueles intermediários. Não são 100% perversos nem 100% justos, são intermediários. Hashem não exige perfeição, exige lealdade ao bem. O que é bem? O que é bom? É lealdade a isso. A fidelidade diária vale mais que ideais inalcançáveis. O Benigno, ele não pode ser omisso àquilo que está acontecendo na sociedade, no país, onde você vê injustiça, corrupção, profanação. Eu não vou falar nada, eu não vou julgar ninguém. Mas ninguém está dizendo para julgar. Quem falou para você julgar alguém? Mas você tem que se mostrar o bem que é. Você tem que mostrar a luz que você é. E o mal vai gostar disso? Não. Quem está sob o domínio das trevas vai gostar? Não. Eles vão achar que você está ofendendo, atacando companhia limitada. O problema deles. Você não pode se deixar mudar pelo meio ambiente. Eu vou me calar porque, já viu, né? Aqui o fulano, Beltrano, Ciclano, ele é desse partido, é daquele partido, esse gosta disso, aquele gosta daquilo, eu vou ficar quieto no meu canto e pronto. Que jeito que o bem vai se expandir? Que jeito que a luz vai se expandir se nós nos calarmos? Essa é a realidade. Então, ilumine o ambiente sem impor a sua luz. O exemplo transforma mais que o discurso. A verdade verdadeira não confronta, ela inspira. Então, esse ouvir significa assim: eu vou me calar 100%. Se as pessoas não conhecem quem você é, né, realmente o exemplo transforma. O exemplo transforma. Você vai dar um testemunho realmente daquilo que você é. Mas na hora que surge a oportunidade de você falar, você tem que ter poder nessa palavra. Não pode bobear com referência a isso daí, ok? Então, por isso, assuma a responsabilidade quando surgir o teste. E Yehudá é o exemplo. A verdadeira mudança aparece quando a situação se repete e você escolhe agir melhor que antes. Então você precisa fazer isso. E para encerrarmos, o Benigno, né, ilumina o mundo quando escolhe o bem de forma fiel, mesmo em tempos de escuridão. O nosso país está uma beleza. Se nós nos escondermos,
vai ficar pior ainda. Nós precisamos sim iluminar. Nós precisamos mostrar o que somos, quem somos, a tempo e fora de tempo. Senão, o nosso meio ambiente não irá se transformar. Por isso, escolha o bem, escolha a luz e viva. Baruch Hashem. Vamos ver os nossos amados visitantes dessa noite. Alguns nomes que apareceram aqui, que a Edna anotou: o Roberto Andrade, o Mário Sabatini, Maristela Maciel Pereira, a Senilda Rodrigues, a Inês Amoro, a Tânia Costa, Maria Sônia Moutinho Oliveira, Marinalva Augusto, Simoniel Delmiro, Eudete Swinden, Ana Campos, Elisângela Leite da Silva, a Edina Silva, o nosso querido emissário Emerson e família, Solange Vasconcelos, Adir Machado, a Vânia Ivonete, Vilma Guermandi, Ana Campos, Maria do Socorro Salles, Sebastião de Oliveira, lá da Flórida, Estados Unidos, né? E está aqui. A Edna gostou de anotar aqui Tânia Costa, né? Tem 3 ou 4 anotações, Tânia Costa. Ok, amados? Amanhã nós teremos, né, o momento da Havdalah e o acendimento da 7ª luz diretamente da nossa casa. No domingo, às 7h30 da noite, nós estaremos aqui reunidos, né, o 8º dia de Santa Convocação, para o acendimento da 8ª luz e a nossa confraternização. Shabbat Shalom, que essa mensagem seja poderosa em vossa vida. Amém? Aleluia.